pessoal, no vídeo passado nós mostramos para vocês a alimentação dos aspectos verde, amarelo e vermelho do sinal de 3 focos, né? E os aspectos amarelo e vermelho no sinal de 2 focos. E nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês como é feita a alimentação do vermelho intermitente. Não importa se o sinal é principal, se o sinal é manobra, se tem 2 focos, se tem um foco, não importa. O vermelho intermitente é uma condição separada dos outros aspectos, né? Então ele tem um relé específico para isso. Então nós mostrando esse aspecto no sinal de 3 focos, seria a mesma coisa que mostrando de 2 focos ou de um foco, tá ok? Então, ó, aqui nós temos o sinal de 3 focos, né, onde temos aqui o foco do aspecto verde, o foco do aspecto amarelo e o foco do aspecto vermelho e vermelho intermitente, né? Então esse sinal daqui é um sinal de 3 focos que podem dar até 4 aspectos. O aspecto verde, o amarelo, o vermelho e o vermelho intermitente. Aqui nós temos aquela placa, né, que todos os sinais Color Light têm, né, sinais novos, né? A placa onde tem aqui o pino G, o Y, o R e o C, é um sinal de 3 focos, então o G corresponde à alimentação da lâmpada verde, o amarelo é onde vai chegar o cabo que é responsável pela alimentação da lâmpada amarela, o R é onde vai chegar o cabo responsável pela lâmpada vermelha, e aqui o C, onde vai chegar o cabo comum, que vai alimentar as 3 lâmpadas, né? As lâmpadas são ligadas aqui no cabo comum para as 3 lâmpadas. E aqui nós temos o intertravamento, né? As ligações desses cabos lá no intertravamento, onde vai fazer a seleção de qual lâmpada que nós vamos acender. Essa condição aqui com o FRG aqui, ó, em alguns lugares vocês não vão ver esse FRG. O fio do vermelho vai direto aqui no FL e do FL vai direto lá no R para dar o vermelho e o vermelho intermitente, tá? Então isso aí vai depender de cada projeto. Tem projetos que vocês vão encontrar isso aqui e vai ter projeto que você não vai encontrar o FRG na alimentação da lâmpada vermelha, tá? Somente na alimentação aqui do relé responsável, que é o FL, tá ok? Bom, então, aqui para poder mostrar para vocês, simplificar aí nosso entendimento, nós colocamos aqui um PVSzinho, onde esse circuito de via aqui, ó, se ele estiver aceso, esse sinal vai abrir em vermelho intermitente. Se esse circuito de via aqui estiver apagado, ele vai abrir no aspecto amarelo ou verde, de acordo com a validação lá do RI, ok? E nós projetamos ele aqui, ó, fizemos o projeto aqui, ó, pequenininho, só para vocês terem uma noção, né? É um protótipo, para vocês terem uma noção de como isso aí funciona. E lá na hora que o operador vai fazer a seleção, selecionar o sinal, ele vai ver se o sinal é uma abertura para uma linha normal, ele vai pedir o sinal de normal. Se é abertura para uma linha não sinalizada ou uma linha ocupada, né, e precisar abrir aquele sinal na função chamada, ele vai ter que selecionar a função chamada para que ele possa ter essa opção. Então vamos supor que ele abre o sinal na condição normal com esse track aqui desocupado. Então o RI também vai verificar que o track está desocupado. Quando ele fizer a solicitação, vai subir aqui o GZ, né, que é o responsável pelo comando do sinal. E o track está energizado, ele vai alimentar aqui o YG. Então ele vai validar as condições de amarelo. Validando as condições para o sinal abrir em amarelo, o YG vai subir, apagando aqui a lâmpada vermelha. Como o GG está embaixo, né, ele vai acender aqui a lâmpada amarela, indicando lá para o maquinista o aspecto amarelo. Se o intertravamento validar as condições de verde, além dele alimentar o YG, ele vai alimentar também o GG. Então, ó, YG energizado já apagou a lâmpada vermelha, né? Quando subir o GG, ó, vai apagar a lâmpada amarela e vai acender quem? Acender a lâmpada verde, mostrando lá o aspecto verde lá para o maquinista, né? Então é assim que é feita a troca da lâmpada de vermelho para amarelo e amarelo para verde, né? Agora, se o circuito de via estiver ocupado,
ele vai fazer a solicitação de abertura desse sinal para o ciclo de via ocupado. Então ele vai selecionar o quê? Chamada. Né? Quando ele fizer a solicitação de chamada para o sinal 2D, ele vai dar essa opção para ele poder confirmar essa opção. Então ele vai confirmar e vai gerar o comando lá para o sinal. Chegando o comando do sinal, o RI, ele vai verificar que o track está embaixo, né, lá no projeto vai estar mostrando isso, e ele vai alimentar quem? Vai alimentar o FRG, que é justamente o relé responsável pelo vermelho intermitente. Né? O FRG sendo alimentado vai alimentar o FR. Então, a FRG sendo alimentado, o YG está embaixo, né? Porque você, o track está embaixo, não tem condições de abrir, de alimentar nem o YG, nem o GG. Então, o YG está embaixo, né? O sinal estava vermelho. Quando o FRG sobe, ó, subiu lá, alimentou também aqui o FL, aí o FL vai ficar oscilando, né? Esse relé aqui é o relé flash, fica oscilando. FRG em cima com o FL oscilando, a lâmpada vermelha também fica intermitente, fica acendendo e apagando, indicando lá para o maquinista o aspecto vermelho intermitente, informando a ele que ele está indo para uma linha não sinalizada ou para uma linha ocupada. Ok? Então, pessoal, é dessa forma que funciona. Então, agora nós vamos lá no simulador, né? Vamos mostrar na prática esses aspectos funcionando e eu vou dar uma palhinha lá sobre a parte operacional, né? Por que ele tem que fazer essas seleções de chamada, de sinal normal, de manobra. Então nós vamos dar uma palazinha rapidinho para vocês poderem entender. Tá? Então não sai daí não, vamos lá no simulador, ainda tem muita coisa para vocês poderem entender, tá bom? Então vamos lá. Bom pessoal, então como nós mostramos lá no quadro, né? Nós estamos aqui com o circuito montado, exatamente aquele circuito que nós vimos lá no quadro. Temos aqui o sinal Color Light com 3 focos e 4 aspectos. Né? Nós temos aqui o foco do aspecto verde, o foco do aspecto amarelo, o foco do aspecto vermelho e o vermelho intermitente. E aqui nós temos os relés responsáveis para o acionamento dessas lâmpadas, né? desses aspectos. Né? Nós temos aqui o YG, que vai ser energizado sempre que eu tiver que dar o aspecto amarelo. Temos o GG, que vai ser energizado quando eu tiver que dar o aspecto verde. E o FRG, junto com o FR, que vai ser o responsável para dar o aspecto vermelho intermitente. Né? E aqui o TP, que é justamente aquele track que nós colocamos, que vai estar no programa do software lá do CCO, quanto vai estar também no projeto daqui do RI, para que ele possa dar o vermelho intermitente com ele ocupado, aceso no caso. Mas antes de nós mostrarmos a mudança de aspecto do sinal, nós vamos dar uma palazinha rápida sobre a parte operacional. Tá? Porque o software lá do CCO, né, o programa do CCO, que valida a saída de controle para os sinais, eles são projetados de tal forma que você tem que dizer qual é a função que você quer que aquele sinal seja aberto, né? Seja comandado. Então, nós temos a função normal, abertura de sinal normal para as linhas de movimento normal. Temos a função manobra, quando eu quero abrir um sinal de manobra ou um sinal em manobra. E temos a função de chamada, que é quando eu quero abrir aquele sinal para uma linha ocupada ou para uma linha não sinalizada, né? Ou até mesmo por um desvio, depende lá do que está programado para aquele sinal. Então, se eu quero abrir o sinal para uma linha de movimento, que é um sinal que só vai para a linha de movimento, né? Ele não tem condições de nem para desvio, nem para linha ocupada, eu peço sinal normal, peço lá o sinal, e ele vai me dar as opções, e eu vou confirmar para onde eu quero ir, e dou a partida, pronto, sai o comando. O RI também vai estar programado para aquela condição, vai estar projetado para aquelas condições, e vai lá abrir o sinal em amarelo, verde, etc. Agora, quando o sinal ele é colocado numa determinada posição, em que ele dá para desvio, em que ele dá para linha não sinalizada, que ele dá para a linha ocupada e que ele dá também para a linha de movimento, eu tenho que dizer o que eu quero fazer com ele. Né? Se eu quero uma manobra,
né, se eu quero uma chamada ou se eu quero abrir em condições normais. Então, se ele tiver programado, né, para ir para uma linha não sinalizada ou para uma linha ocupada, eu tenho que solicitar a chamada. No momento que eu solicito a chamada e solicito aquele sinal que eu quero abrir, ele só vai me dar a opção para essas linhas que está programado, para a linha não sinalizada ou para a linha ocupada. Para as outras demais linhas, ele não vai me dar essa opção, mesmo que eu queira confirmar, eu não vou conseguir, tá? E se ele tiver uma opção de manobra, e eu quiser abrir o sinal para dentro de um desvio em manobra, eu tenho que selecionar a manobra. Se eu selecionar o sinal normal ou o sinal em chamada, e ele não tiver programado para essa função, para aquele determinado desvio, ele não vai me dar a opção. Ele só vai me dar a opção para aquilo que ele está programado. Ok? Então, quando eu peço manobra, se ele estiver programado para aquele desvio, ele só vai me dar a opção para o desvio. Aí eu vou lá, confirmo, e o sinal vai liberar o comando, entendeu? Então, as funções chamada, manobra e a condição normal, ele vai estar programado lá no software exatamente para evitar erro operacional, tá ok? Quiser abrir para uma linha não sinalizada ou uma linha ocupada e o sinal tiver com essa programação feita lá no CCO, quando eu fizer a chamada e solicitar o sinal, ele vai me dar a opção para essas linhas nessas condições, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido e vamos voltar agora aqui para a gente ver a mudança de aspecto aí dos sinais. Se o circuito de via está desocupado, quando o operador fizer a seleção lá do sinal, ele vai gerar o comando, né? Porque ele fez a solicitação correta, ele vai gerar o comando. Quando chegar o comando que habilitar lá o meu YG, ó, ele vai apagar o vermelho e vai acender o amarelo. YG foi energizado, apagou o vermelho, acendeu o amarelo. Se o RI validar as condições para que ele abra em verde, vai alimentar também o GG. Aí ele vai apagar o amarelo e vai acender lá o verde. Então esses são os dois aspectos que esse sinal, os três aspectos que esse sinal está dando, né? O vermelho pula para o amarelo, do amarelo vai para o verde. E ele tem também a condição do aspecto vermelho intermitente. Mas quando é que ele dá o vermelho intermitente? Ele só dá o vermelho intermitente se o circuito de via que foi programado para ele abrir em vermelho intermitente, se aquele track estiver aceso, né? Então nós vamos agora, aí ele vai dar o vermelho intermitente. Então nós acendemos aqui o track, está lá o track aceso, como se tivesse uma ocupação, como nós vimos lá no circuito, lá no quadro. Então está ocupado lá o track. Quando o operador quiser abrir o sinal para aquela linha ali, com aquela linha ocupada, ele vai fazer a seleção chamada, vai selecionar a chamada, selecionar o sinal, e vai dar a opção para aquela linha ocupada, ele vai selecionar aquela linha ocupada, vai dar a partida, vai sair o comando. O RI também vai estar, né, projetado para, com aquele circuito ocupado, ele alimentar o relé responsável pelo vermelho intermitente. Então vai subir lá o FRG, conforme nós vimos lá no circuito no quadro, subindo o FRG, que vai alimentar o FL, FRG em cima, o FL também energizado, ele vai ficar oscilando, acendendo e apagando a lâmpada lá, indicando ao maquinista o vermelho intermitente, informando a ele que ele está indo para uma linha ocupada ou uma linha não sinalizada. Quando ele passar, isso aí é cancelado. Ok? Então, pessoal, são esses 4 aspectos que esse sinal pode dar. Nós vimos com o track desocupado, que ele abre no aspecto verde ou amarelo, e com o track ocupado, ele abre no aspecto vermelho intermitente. Tá? E as funções solicitadas lá pelo CCO depende lá da operação, para que ele possa validar esse comando e gerar essa informação para o campo. Tá ok? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E dê um like àqueles que não deram, se inscrevam aqueles que não se inscreveram. E espero que vocês tenham gostado mesmo, tá? Bons estudos para todos e até o próximo vídeo.